Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui, então, nossa aula emocionante de História do Brasil, na parte da República, né? Então, nós vínhamos vendo o Segundo Reinado, né, até agora, e aí vamos fazer aqui aulas gravadas para dar conta da República, né? Senão teremos tempo. Bom, então, trago aqui para vocês a nossa aula de República da Espada. Depois nós vamos ver a República Oligárquica e também o período da Era Vargas, ao longo aí das aulas seguintes, tá? Bom, a República da Espada, pessoal, tem esse nome porque ela começa sendo proclamada pelo Exército. Então, nós vimos aquele movimento que aconteceu no final do Segundo Reinado, de isolamento político do imperador, e daí o Exército, dentro daquela questão militar, se alia aos fazendeiros e eles vão juntos proclamar a República no dia 15 de novembro de 1889. O que é, na verdade, um golpe ali contra o Dom Pedro, né? E vão dar início à República no Brasil. Você pode ver no slide aí, esse senhor é o Marechal Deodoro da Fonseca, que, de fato, é considerado líder, né, do movimento republicano nesse momento e nosso primeiro presidente da República. Bom, o que impera na República, então, nascente, é a vertente positivista, tá? Então, você vai ouvir falar de cientificismo positivista, né? E o que é isso? O cientificismo positivista é a vertente militar, tá? Por quê? Porque eles tinham uma visão pautada naquela filosofia do Augusto Comte, do século XVIII, de que a ordem traz o progresso. Isso aí vai aparecer depois na nossa bandeira, né? E, como você pode ver aí no slide também, a questão da valorização tecnológica, tá? Portanto, é uma vertente bastante interessada no progresso, bastante interessada na ciência, mas uma questão muito interessante aí da nossa estrutura econômica, né? Eles não estão muito interessados na indústria, pelo menos não na medida que o Brasil precisava, né? Eles ainda vão privilegiar o setor agroexportador, e fica aí uma dica do vestibular, isso vai acontecer por todo o período republicano oligárquico, e só o Getúlio Vargas é que aparece com um plano, de fato, mais voltado para a indústria. Aqui a gente vê pequenas iniciativas, né? Mas lá o Vargas é quem vai ter o plano mesmo de industrialização, né? Bem, proclamada a República, uma série de novas medidas são adotadas por esse governo, que nós chamamos, então, nesse primeiro momento, de governo provisório, tá? Como, primeiro, banimento da família real, isso era necessário porque a população brasileira ainda era chegada no Dom Pedro II, a galera curtia a estrutura monárquica, estava acostumada com ela, então era necessário afastar, né, qualquer ameaça à República e, portanto, o banimento da família real. Proclamação de um regime republicano federativo, tá? Federativo porque o nosso modelo de república, nesse momento, são os Estados Unidos. E aí, como lá é o modelo federalista, aqui nós vamos dizer que adotaremos, né, algo parecido. Mas depois vocês vão ver que surgem críticas por parte dos fazendeiros, que serão os políticos civis, então, contra os militares, por causa de uma centralização do poder excessiva que passa meio longe do federalismo prometido. Abolição das instituições monárquicas, poder moderador, Conselho de Estado, Senado vitalício. Então, são artifícios aqui que só funcionavam no contexto da monarquia. E aí, agora que nós nos tornamos uma república, eles serão abandonados. Dissolução temporária da Câmara dos Deputados e do Senado, porque nós estamos num período revolucionário. Embora não tenha havido, de fato, uma luta, né, não correu sangue nem nada, mas
é uma transição importante. Então, eles suspendem os trabalhos ali do Senado e da Câmara dos Deputados, a fim de organizar o novo movimento primeiro. E olha que interessante isso, reconhecer as dívidas externas. República, nessa época, era vista como um negócio muito revolucionário, só dava certo nos Estados Unidos. Então, o Brasil, arriscando esse modelo, já avisa, né, aos seus credores que não é porque virou república que vai deixar de pagar os compromissos do governo anterior, que é o governo monárquico, né? Então, já assume os compromissos das dívidas externas aí. Olha aí, principalmente com bancos ingleses, olha lá, que eram os principais bancos que emprestavam dinheiro para o Brasil. Separação entre igreja e Estado. Aqui nós temos uma grande novidade, porque durante a monarquia a igreja era unida ao Estado, né? E agora a igreja foi separada, né, do Estado, igreja separada do Estado. Essa é uma característica das repúblicas, não é? Então, no caso aqui, como nós estamos nos tornando uma república, para nos alinharmos aí a essas tendências, o Deodoro da Fonseca proclama separação. É claro que a igreja não gostou muito disso, mas, enfim, é uma imposição do novo governo, e aí surge, pelo menos em tese, o chamado Estado laico, ou seja, o Estado que não vai mais se pautar pela religião, né, mas sim por apenas questões técnicas, tá? Um exemplo dessa ação do Estado laico é a instituição do casamento civil, nesse momento, portanto, permitindo que várias questões complexas, como casamentos entre pessoas de religiões diferentes, né, se realizem agora, porque não é mais a Igreja Católica que comanda os casamentos. Então, antes disso, nós tínhamos a Igreja Católica guiando, né, os casamentos, porque ela era a instituição oficial que casava as pessoas. Então, obrigatoriamente, as pessoas tinham que ser católicas, né? E aí, quem era de outra religião não podia se casar, a menos que se convertesse, né? Era a Igreja Católica que emitia a certidão de casamento, inclusive. Daí, agora, é o Estado que emite essa certidão. E aí, para o Estado, só interessa a união da galera, né? E não mais a religião a que pertencem as pessoas, assim como é até hoje, né, o casamento civil. Grande naturalização. Todos que moram aqui no Brasil nesse momento vão agora receber a cidadania brasileira, se quiserem, e isso resolve também uma série de pendências jurídicas, judiciais, principalmente fiscais. É claro que o governo está oferecendo essa cidadania em troca do pagamento de impostos, que agora, né, aí a pessoa entra no regime de impostos como um cidadão brasileiro nativo, né? Então, ingleses, africanos, povos que vieram ao longo da história, né, acabaram ficando no Brasil, agora podem obter a sua cidadania, a sua naturalização. Criação de uma nova bandeira, né? Primeiro uma bandeira bem esquisita, uma bandeira que parece a bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarela, né? Dá uma procuradinha depois aí. E depois vai ser, então, estabelecida a bandeira que nós temos hoje, né? Que era menos estranha às pessoas. Essa é uma questão curiosa, né? Por que a bandeira do Brasil é como é hoje? Porque ela é mais próxima da bandeira monárquica. Então, ela segue o mesmo padrão da bandeira monárquica e as mesmas cores, né? O verde da Casa de Bragança, o amarelo da Casa de Habsburgo, e nós, então, ao centro, ao invés do brasão monárquico, nós temos a orbe republicana, né? E a convocação de uma Assembleia Constituinte para já iniciar, né, os trabalhos aí, a fim de confeccionar a nova Constituição. Bom, mas acontece que no meio desse processo aí,
Este senhor que aparece no slide, que foi então, incumbido pelo Marechal Deodoro de cuidar do Ministério da Fazenda, do Ministério, né, enfim, da Economia, tá? Que é o nosso amigo Rui Barbosa, tá? Ele identifica um problema no Brasil, que é o seguinte, tenho que falar porque vocês não conhecem isso, mas ele identifica que faltava dinheiro, tá? Né? Faltava dinheiro, e ele, então, dá a ordem de que se emita mais meio circulante, ou seja, ele autoriza o emissionismo. Então, vamos olhar no slide aqui, ó. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, lançou um projeto econômico que objetivava o desenvolvimento industrial e o aumento dos recursos financeiros circulantes, para solucionar a baixa quantidade de dinheiro em um período em que a mão de obra passou a ser assalariada, tá? Vocês se lembram, no final ali do Segundo Reinado, começou a imigração europeia, a indústria foi se desenvolvendo aqui também, nós tivemos a Era Mauá e tal, e aí, claro que você já deve estar se perguntando, mas o Michel falou que só o Vargas é que ia trazer a indústria. Então, de fato, ele traz como plano de governo, ou seja, um governo comprometido a investir na indústria, Vargas. Aqui, é claro que o Brasil já tem industriais, já tem indústrias, então é claro que a República vai lidar com isso, e na medida do possível, vai estimular. Porém, o foco é no setor agroexportador, tá? Bom, então falta dinheiro, o que nós vamos fazer? Produzir mais, né? Então, ele autorizou a emissão de dinheiro, porém, quando você faz isso, você compromete o lastro. Então, ele emite um dinheiro sem lastro. O que é isso? Um dinheiro que não tem a sua garantia de valor, né? Como vocês se lembram, o lastro, no século XV, surgiu aquela quantidade inicialmente em ouro, que os países têm guardado, e que aquilo é a riqueza do país. O dinheiro que circula é uma representação dessa riqueza que está guardada ali. Então, o Rui Barbosa, ao emitir mais dinheiro, ele o faz sem lastro, né? Porque a gente não tinha um lastro muito forte. Então, o problema começa a aparecer aqui, né? Rui Barbosa autorizou a emissão de dinheiro sem lastro, ou seja, os bancos poderiam emitir meio circulante, que é o dinheiro, sem a correspondência em ouro no Banco Nacional. No caso, né, o Banco do Brasil ainda. Bem, e aí vem uma primeira questão, né? Por que o nome? Por que o nome o nome encilhamento? Porque existe nessa época uma prática muito recorrente no país, que é a corrida de cavalos. Então, nós temos ali, as pessoas fazem as apostas, né? E aí nós temos as corridas de cavalo. E nesse momento de euforia econômica, porque quando um governo apela por emissionismo, o cenário econômico parece melhorar, né? E as pessoas começaram a sentir ali uma emoção financeira, e nisso se fortalece a Bolsa de Valores, né? E as pessoas começam a investir, as pessoas que eu digo a elite, né? Porque nessa época o investimento em ações realmente era algo só para pessoas mais endinheiradas, uma vez que você precisava comprar lotes de 1.000 ações, não existia ainda o mercado atual de home broker, né, que você compra ações unitárias. Então, aqui é só realmente quem já tinha uma certa base financeira aí podia comprar ações, né? Bem, então, o que acontece? A ideia de emitir esse dinheiro, como nós vimos no slide anterior, era garantir um certo desenvolvimento industrial e ampliar setores da economia para que a economia brasileira crescesse. Crescendo, gerando mais riqueza, possivelmente traria mais retorno e compensaria a inflação. Inflação. Quando você emite dinheiro sem lastro, você está desvalorizando esse dinheiro. E aí você dá início a um processo de inflação. Para dar conta da inflação, você imprime mais dinheiro. E assim nós entramos num ciclo vicioso aí,
perigoso, né? Mas que nem o Deodoro da Fonseca e nem o Floriano Peixoto, que será o próximo presidente, é militar também, vão resolver. Eles vão deixar para um terceiro presidente, que é o Prudente de Moraes, nós vamos ver mais para frente, para cuidar do problema aí que o encilhamento vai gerar. Bom, e por que eu citei a corrida de cavalo, então? Porque quem apostava valores mais altos na corrida de cavalo ganhava direito de visitar os estábulos e acompanhar o encilhamento dos cavalos. E esse era um momento tenso. Você ia analisar o jockey, você ia analisar o cavalo, o equipamento que o cavalo ia levar, e você, né, percebia ali se você tinha mais ou menos chances de ganhar. Então, é um período de tensão no ar, né, de apostas altas e tal. E por isso que nós apelidamos esse período, essa crise, né, do período aqui do Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa, de encilhamento, né, porque é como se o Brasil estivesse tenso agora esperando o retorno desses investimentos. Então, nós temos uma inflação que precisa ser controlada, né, e aí fica aquela tensão, será que o governo vai conseguir controlar? Aumento dos preços, inevitável, né, conforme vai aumentando o dinheiro no mercado, os preços vão aumentando, e aqui é que está uma questão diretamente relacionada com o encilhamento. Olha, a especulação financeira. Muitos oportunistas fundam empresas fantasmas para aproveitar a onda de empréstimos autorizados para o setor. E aí, né, no meio de toda essa tensão, né, o emissionismo passa a ser visto como um problema, né? Quer dizer, ele resolveu num primeiro momento, mas a política emissionista é uma política cara, né? E alguém vai ter que cuidar disso em algum momento. Como eu já disse a vocês, vai ser o Prudente de Moraes, tá? Bom, então, eu já falei para vocês quem que ganhou a briga política aqui, né, na instauração da República, foram os positivistas, que são justamente os militares, né? Mas nós tínhamos mais dois blocos aqui que discutiam qual modelo de república o Brasil seguiria. Então, nós temos os jacobinos, que são tidos como os mais radicais, é óbvio que esse nome é tomado ali de empréstimo à Revolução Francesa, né? Inspirados nos líderes jacobinos da Revolução Francesa, defendiam participação popular na política brasileira. Representantes, camadas médias urbanas, camadas mais pobres, intelectuais e profissionais liberais, tá? Os positivistas, que são basicamente os militares, tá? Dos quais nós já falamos, e a outra corrente é a dos liberais, que são os fazendeiros, né? E esse grupo é representado aqui, então, por eles, né, pelas grandes oligarquias, que no período que nós chamamos de república oligárquica, vão comandar a política, vão comprovar o seu interesse aí pelo governo, né? E eles desejam o quê? Olha, um governo descentralizado, ou seja, eles querem pôr a mão no poder mesmo, né? Eles querem que cada fazendeiro em cada estado tenha, né, recursos para fazer leis, para criar impostos locais, eles querem, né, o poder local, tá? E os militares representam um poder centralizado, e eles, então, começa a surgir um problema aqui. Os jacobinos acabam não entrando na história, eles só vão, de fato, tomar o poder, digamos assim, a República só vai ganhar esse aspecto, talvez lá em 85, né, na redemocratização dos anos 80, mas antes disso a gente vai assistir geralmente o jogo ali entre os positivistas e os liberais, tá? E, claro, de novo aqui, ó, o modelo são os Estados Unidos, né? Em relação a essa divisão do poder, essa autonomia dos estados, mas o objetivo no Brasil, né, infelizmente, é apenas garantir a participação política desses grupos e os privilégios deles, tá? Então, do que eu estou falando aqui, né? Então, quando é anunciado que o Brasil vai ser uma república, então nós temos esses três grupos que querem que a república tenha as características deles, né? Então, os jacobinos querem esse tipo de república, os positivistas querem aquele tipo, os liberais querem outro modelo.
Então, é uma briga intelectual ali, política, para ver qual modelo de república vai prevalecer no Brasil. Então, é nesse sentido. E aí prevalece o dos positivistas. Certo? Muito bem, pessoal. Então, resolvida essa questão inicial, chega a hora de aprovar a nova Constituição, e aí ela fica pronta em 1891. Então, nós temos a nossa Constituição de 1891, que dá início ao governo constitucional, tá? E aí aparece essa outra pessoa aí, que é o Marechal Floriano Peixoto, tá? E entra agora como vice do Deodoro da Fonseca no governo constitucional. A Constituição de 1891 prevê uma primeira eleição indireta, uma primeira eleição especial, feita por um colégio eleitoral e, por obra do acaso, só que não, o próprio Deodoro da Fonseca é reeleito, digamos assim. Ele não tinha sido eleito primeiro, né? Ele era líder da Revolução, enfim, republicana, e agora ele é eleito, então, tá, como primeiro presidente da República, oficialmente, com o vice Floriano Peixoto. Para desgosto dos fazendeiros, né? O combinado, o que aconteceu? Os fazendeiros usaram os militares, ou pretendiam usar, né, os militares para proclamar a República, e a ideia era que os militares logo devolvessem o poder, passassem o poder para os fazendeiros. Mas eles não fizeram isso, eles estão continuando no poder. Então, os políticos civis já estão começando a ficar preocupados aqui. A República foi fundada em 1889, nós já estamos em 1891, e né, ainda não retornou o poder para os fazendeiros, eles estão preocupados. Mas, enfim, então vamos ver o que acontece. A Constituição de 1891 reafirma todas aquelas medidas do governo provisório, tá? Então, essa é uma primeira informação importante para a gente aí. Vai transformar as províncias em estados federados, né, enfim, mas agora a gente não fala mais província, e sim estado, né? Então, é uma mudança também que acontece. Eleições diretas para presidente, com exceção da primeira, como eu disse. E aí vem um dado importante: exclusão de analfabetos, mendigos, soldados e religiosos nas votações. Eles não podem votar, tá? Por quê? Qual que é o lance aqui? A ideia é baseada, em certa medida, no grau de educação, no grau de discernimento que a pessoa tem. Por isso que os analfabetos não podem votar. Os mendigos, porque não têm bens, né, não têm propriedades, então eles não teriam nada a perder, votariam mal, né? Soldados por uma pressão, né? De repente eles podem sofrer a pressão de um oficial para votar num determinado político, então o medo da força militar mesmo. E os religiosos, o medo da manipulação que eles possam causar, né, nas eleições. Essa não tem muito jeito, porque mesmo não votando, né, os religiosos podem, de alguma forma, interferir nos rumos dos votos dos fiéis. Mas, né, de qualquer forma, então, os religiosos são proibidos de votar. E por quê? Porque o voto já é estabelecido aqui como voto aberto. Quando você ia votar nessa época, todo mundo saberia em quem você votou, tá? Então, aí, por isso que a influência dos religiosos acabaria podendo ser maior, né? Porque aí fica provado ali em quem que ele votou, e isso poderia gerar problemas. Eleitores são homens maiores de 21 anos, né? O voto aberto. Só que você vai encontrar uma informação muito importante, que eu acho que não está aqui no slide, mas eu vou falar, e aí você anota no seu caderno, né? Essa vai para eu saber se você assistiu mesmo a aula ou se você só olhou os slides. O voto na República, nessa Constituição de 1891, é chamado de voto universal. Você vai encontrar sufrágio universal, tá? Na verdade, sufrágio universal masculino, tá? E esse universal causa confusão, porque as pessoas pensam, bom, se é universal, todo mundo podia votar. Mas não, ele é um universal brasileiro, é um universal diferente.
Então, qual que é o lance desse voto universal masculino? É diferenciar, né, o voto republicano do sistema eleitoral monárquico. Lembra que na monarquia, a Constituição de 1824 define o voto censitário? Então, a pessoa tinha que ter uma certa renda para poder votar. Agora, na República, não há mais essa exigência da renda. Então, teoricamente, pessoas de quaisquer classes sociais podem votar, tá? Só não podia ser analfabeto, mas podia pertencer a qualquer classe. E, claro, estamos falando apenas do voto masculino, tá? Como eu já disse, o voto é aberto, a gente está vendo aí, então todo mundo vai ver em quem você vai votar. Existia uma cédula, só que além da cédula, você preenchia no caderno do sítio eleitoral, né? Você preenchia o caderno ali com o nome dos candidatos, né? E o seu nome, sua assinatura. Então, Deodoro é eleito presidente, e aí acontece o seguinte, pessoal. Os políticos civis, como eu falei para vocês, estão bastante incomodados com essa história dos militares não largarem o osso ali, não passarem, né, o poder logo para eles. E aí os civis têm uma ideia, os senadores, os deputados pensam, olha, e se a gente criar uma lei de responsabilidades? Então a gente faz o Deodoro assinar, e essa lei dizia o seguinte: limitação dos poderes do presidente pelo Congresso e ameaça de afastamento em caso de medidas inconstitucionais. Por que eles querem que o Deodoro assine? Eles fazem essa lei e levam para o Deodoro. Deodoro, assine aqui essa lei, então, já que você não quer sair, assine essa lei de responsabilidades. Eles querem que ele assine porque eles sabem que o Deodoro já tinha feito um monte de coisa inconstitucional. Já tinha dado obras para amigos engenheiros realizarem sem licitação. Qualquer semelhança com a atualidade do Brasil é mera coincidência, só que não, né? Ele já tinha escolhido pessoas para cargos públicos sem concurso, enfim, tinha uma série de medidas, né, que ele já vinha realizando sem os trâmites constitucionais. E isso levaria automaticamente à deposição dele, né? Assinou, seria deposto. Acontece que o Deodoro se recusa, olha aqui, né? Ele se recusa a assinar a lei de responsabilidades, tá? Fecha o Congresso e declara estado de sítio. O que é estado de sítio? O governo põe o exército na rua com poder de polícia, né? O presidente, então, decreta o estado de sítio, fecha o estado, né? Com as forças militares, para tentar ameaçar os políticos, então, civis, né? Então, ele começa a declarar guerra, né, ao Congresso, para não assinar a lei de responsabilidades. É aí que, misteriosamente, aparece quem? A Marinha, tá? E dá início ao que nós chamamos de Primeira Revolta da Armada, de 1891, né? Onde o almirante Custódio de Melo cerca o Rio de Janeiro e ameaça bombardear a cidade se o Deodoro da Fonseca não renunciasse ao cargo de presidente, tá? Ele tenta ainda alguma reação, mas não vai conseguir, então, isolado e ameaçado pela Marinha, o Deodoro da Fonseca assina a lei de responsabilidades e acaba, então, renunciando à presidência, tá? A renúncia acontece aí no dia 23 de novembro de 1891, tá? Gente, isso é muito interessante, na verdade, tem aí algumas questões que a gente traz, né, assim, de por que a Marinha se meteu nessa? Por que a Marinha foi lá tentar resolver a questão republicana aí, né, e tal? Na verdade, o que os historiadores acreditam é que a Marinha tinha ainda uma pegada monárquica. Eles ainda acreditavam na monarquia e desconfiavam da República, tá? Então, a esperança da Marinha aí, na verdade, talvez fosse desorganizar a República, né? Evidenciar ali uma crise da República na esperança de que a monarquia fosse restabelecida, tá? Bom, então, esse momento, né, da aula nós vamos encerrar por aqui, né? E na aula seguinte,
nós vamos ver se essa ideia da Marinha monárquica se comprova ou não no governo do próximo presidente, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o Floriano Peixoto, tá? Então, vamos, com muita emoção e muito saber, nos dedicar a essa próxima aula daqui a pouco. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até já.